Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao nosso ponto de negócios aqui no Shopping Vila Velha. O seu ponto que você tem que bater toda semana, onde eu trago aqui para você, junto com a Vanessa, que hoje está do outro lado, um MBA, onde grandes líderes do varejo vão passar aqui e vão te mostrar um caminho pavimentado para que você tenha mais resultado com menos esforço. A nossa missão aqui com o Ponto de Negócios é diminuir, no Brasil de uma maneira geral, né, a mortalidade das empresas, te dando ferramentas claras para que você tenha mais resultado. E você conhecendo um pouco mais desse universo de varejo, esse universo de shopping. Hoje eu estou aqui num podcast extremamente especial, meus amigos. Sim. E nesse episódio especial eu quero conversar com ele, o LF, ou Luiz Felipe, nosso superintendente, e a Vanessa Ferrari, nossa gestora de marketing, onde a gente vai contar um pouco dessa história, né, do que são esses 10 anos de shopping, como que é esse universo, o impacto que teve para a economia da cidade de Vila Velha, o impacto que teve no contexto social mesmo, né? Porque, na verdade, quando vem uma operação de shopping, impacta toda a sociedade no entorno. Então, a gente vai falar isso, mas, além disso, eu quero conhecer também o CPF por trás do CNPJ. Então, quem são as pessoas? Luizão, tudo bem? Fala, Augusto. Bem-vindo, cara. Honra máxima ter você Obrigado, aqui. obrigado. Feliz? Feliz, cara. Feliz, acho que pela oportunidade e por estar inaugurando, né, o nosso podcast. Não com a primeira pessoa, mas um dos primeiros aqui a gravar contigo. Acho que vai ser um prazer, um mega projeto nosso, da Vanessa, aqui do time como um todo. Então, acho que vai ser bem legal. Espero que o pessoal aproveite e curta, né? Que isso é o mais importante. E aí, Vanessa, tá animada? Oi, animada para estar desse lado de cá, falando um pouquinho desse projeto, falando um pouquinho do nosso shopping. Boa. Agora, antes de começar, assim, cara, quem é o Luiz Felipe na fila do pão? Cara, é uma pergunta simples, mas a gente se complica. Complexa, Mas porque assim, a gente acaba sendo muito a percepção das pessoas no fim do dia, né? Mas acho que como que eu me defino? A minha vida é uma série de confusões. Acho que poxa, nasci numa cidade que eu fui conhecer 15 anos depois, que foi Manaus. Então minha mãe mora lá hoje, mas eu tenho alguns parentes ali. Então, fui muito cedo para Brasília. Então, cresci em Brasília, adolescência em Brasília, estudei. Na época do rock ali, surgindo no Brasil. Não, já peguei um pouquinho depois mas eu peguei os resquícios, sabe? Então, ouvia muito, Legião, Capital, e aprendi a tocar violão com as músicas do Legião, por aí vai. O inimigo da moda de viola. Não, para. Só direitinho. Violão direitinho, vai. Mas, então, assim, cresci em Brasília, formação acadêmica, formei administração em Brasília, isso. E Brasília, você cresce ouvindo falar de concurso público, né? Sim. Pô. E, cara, eu nunca quis. Então, assim, é engraçado como que a gente sente as coisas. Eu sempre achei que meu lugar não fosse aquilo ali. Então, e sempre quis um mundo corporativo, ou ter um negócio meu. Então, sempre quis ver um negócio acontecer de fato, onde eu acho que faz mais sentido. Sim. E aí, assim que formei administração, eu tinha em Brasília, eu tinha um sonho de entrar na Ambev, era um negócio que eu queria muito, e pensava muito na Unilever. Só que em Brasília, tinha um trajeto que eu fazia que eu passava em frente à Ambev. E eu via, cara, vendedor passando de moto, todo mundo ficava, cara, um dia eu vou entrar na Ambev, nem que eu entre, cara, como vendedor, auxiliar de alguma coisa, mas assim, eu quero entrar na Ambev. Lá, entender a cultura, o que a Ambev é a Ambev, né? É isso aí, e nessas confusões da minha vida, assim que eu me formei, eu fui estagiar, aliás, na faculdade de administração, eu estagiei no Sebrae, um dos meus professores, e aí no Sebrae eu coordenei uma pesquisa que eu tinha envolvimento com uma pessoa que trabalha, que fazia recrutamento na Ambev. Parece que, e eu acredito muito assim, quanto mais a gente pensa, mais a gente atrai. Lógico, assim, a lei da atração na máxima. E aí essa pessoa, ela foi contratada junto comigo, ela acabou sendo desligada, era uma empresa muito pequenininha, enfim, contrataram errado, ela saiu e eu fiquei. E aí 2 semanas depois ela falou, LF, nem era LF na época, né? Era só Luiz. Ela falou, saí, tô voltando a fazer um recrutamento na Ambev, lembrei de que você falou que gostava da empresa e tudo mais, que era um sonho seu, você quer participar do processo? Eu falei, cara, quero. O trainee da Ambev era o mais concorrido do Brasil. E ainda é um dos mais, eu acho, né? Ambev, Itaú. E aí, na época eu falei, cara, quero, só que eu não sabia como, né? Então, poxa, eu cresci, minha família era de origem muito humilde, então assim, eu estudei em colégio público, aí meu pai tentava, vai para o colégio particular aí, a gente não conseguia segurar, se embananava, voltava. Então, sempre mudei muito de colégio. Só que eu sempre quis um mundo corporativo. Eu sabia que eu tinha poucas portas de entrada muito boas em Brasília, pouquíssimas. Então, diferente do que você tem em São Paulo e em outras cidades. Sim. E aí eu falei, cara, eu tenho que abraçar, eu quero participar do processo e quero entrar. E depois vamos ver o que vai acontecer, como é difícil era entrar.
E aí participei do processo lá, um processo demorado e com muita gente boa. Então, algum negócio da Ambev que é assim, que é surreal, assim, que acho que é o motivo da Ambev ter uma escola tão boa, que você tem gente boa de todos os lados. Perfeito. Então sempre tem alguém muito bom em que você se espelha e alguém você olha, tem alguém melhor ainda. Então você sempre tem uma referência, desde o cara que trabalha do seu lado ao cara que está 2, 3 passos à frente, ou o cara que você nunca viu, mas sabe quem é. É muito importante isso, né? Então assim, e esse negócio me motivava muito. Eu lembro que eu fiz entrevista e falei, cara, na capacidade técnica eu não ganho. Então, meu inglês é muito mais ou menos. Na entrevista eu falei que sabia tudo. Um mito. Mas aquele the books on the table. É isso aí. Cara, na entrevista sabia fazer o que se eu falar, sem... Excel, lógico, igual a B1 Não, mais... meu amigo, eu fazia PROC Fazia transversal, não era PROC V na entrevista. E aí era, assim... Hoje de maluco, eu lembro que... Mas na ele final, é ótimo em Excel hoje, não, mas tá? aprendi na porrada. Dá aula. Só Nossa, ali, na ó. Ambev... Assim, eu sonhava com o número descendo de forma que eu tinha que aprender. Mas eu lembro que na entrevista, na última entrevista, o cara falou, padrão, né? Por que eu tenho que te contratar? E eu sabia que, assim, meu currículo acadêmico era muito inferior ao que estava lá. E é, assim, pô, morei, estudei não sei aonde, morei em Nova York, morei, enfim, N lugares. E, cara, eu morei, saí de Manaus, nem lembrava, cresci em Brasília e não tinha esse know-how, não tinha. E aí eu falei pro entrevistador, que até é bem amigo meu, esse cara, ele é presidente, se eu não me engano, ele está na Colômbia, ou saiu tem pouco tempo, mas na Ambev ainda, tem uma função grande lá. E aí ele falou, cara, por que você se contrataria? Eu falei, assim, para eu não falar o nome, né, mas assim, eu falei, de verdade, eu sei que, e é a hora que você tem que se jogar nas cordas e reconhecer. Eu falei, de verdade, academicamente eu não sou o melhor. Tem 2, 3, 4 que são melhores do que eu sei que são. Só que assim, achar alguém com mais vontade do que eu, você não vai achar. E alguém que não quer errar, É a fome. é isso. É a fome. E é o que eu acredito até hoje. Eu falo isso muito para a Vanessa e para os Sim, meninos. sim. Eu acho que assim, o importante não é você saber mais, é você querer mais. Sim. E você querer ter gente assim do seu lado. Então eu acho que assim, se eu fosse me definir, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu quis mais. Sabe, eu nunca... Óbvio que como eu acho que hoje ainda tem muita coisa para conquistar. Não sabe, eu tenho, 36 anos, vou fazer 36 agora. Caraca, rodou Então, sem assim, óleo um pouquinho. mas assim, acontece, né? O cabelo foi há 15 anos atrás. Mas assim, cara, eu acho que eu sempre busquei muito por isso. Eu acho que Legal. essa é a nossa missão. E você vai trazer os bons com você. Quando você vai estudar, né? Eu gosto muito de biografia, para entender o comportamento de quem tem muito resultado. E assim, um comportamento comum a todos é a fome de, cara, eu vou fazer mais. Eu tenho perguntado, né? Eu tenho alguns amigos que são bilionários e alguns amigos muito milionários que fizeram exit. Minha pergunta para os caras é, cara, como é que você mantém a fome depois de ter vendido o teu negócio por centenas de milhões de reais? E o cara, não, Augusto. Cara, é a sensação de construir. E uma das maiores dificuldades que os líderes têm, e se você consegue fazer isso com maestria, é despertar a fome em quem trabalha contigo. Você pega hoje o Elon Musk, né? Deram uma missão quando ele assumiu a Tesla e tal, que era, acho que ele tinha que bater uma meta, que ele ganhava uma comissão de, acho que 50 bilhões de dólares, um negócio assim. Cara, o cara tem uma fome tão absurda que ele conseguiu bater a bonificação. Então, assim, quando eu tenho essa visão, o negócio é muito diferente. Você colocou um outro ponto aqui, que é essa visão de aprendiz, né? Então, cara, eu quero aprender mais e eu quero sempre estar rodeado de gente boa, né? Isso faz muita diferença. Agora, quem é Vanessa Ferrari Boa? Caraca, olha, você que está assistindo a gente, primeira coisa, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque toda vez que sair um vídeo, pode ter certeza, é uma aula de MBA. Com 10 minutos aqui, o LF já falou pra gente aqui sobre você ter visão de aprendiz, você sempre ter gente boa próxima, de pessoas boas que você se inspira. Você precisa ter fome de resultado e não é importante você saber mais, e sim querer mais. Deu aula, LF. Ficou difícil pra mim, hein? Para, Vanessa. Ficou Você vai dar mais aula aqui, difícil. ó. Tá, Joga porque... pressão pra mim de novo. Meu Deus! Começou assim, né? Do nada, assim. Do nada, ele já entregou uma apostila. É. E eu te falo que é muito mais fácil estar do lado de lá do que estar do lado de cá, viu? Eu sei disso. Meu Deus, aqui a gente sente uma pressãozinha. Mas vamos lá, eu sou Vanessa Ferrari, tenho 34 anos.
Sou gestora atual, né, do Shopping Vila Velha, gestora de marketing. A gente que idealizou esse projeto maravilhoso aqui do podcast. Fiquei honrado demais em ter sido convidado para a gente caminhar junto nesse projeto incrível. Ótimo. Eu sou do time do Luiz Felipe, né, há 2 anos, aí como gestora. Sou de Conha, no interior de Conha. Iconha. Iconha interiorzinho é aqui quando do você Espírito passa Santo. ali, né? Bem-vindo Que Iconha, garra, acabou em sabe? Iconha. A mesma placa tem Bem-vindo e Volte Sempre. Isso. Ali mesmo, que agarra um pouquinho. Mas agora saiu a BR lá de dentro. Eu sou do interior daquele lugar. Você acha que ali é interior? Eu sou de um pouquinho mais pra frente. Nasci ali. Depois morei um tempo em Vargem Alta também, que é muito bom. Um pouquinho frio, delícia. Grande, assim, Exato. Né? Maravilhoso. Estudei por lá, estudei em Cachoeiro, né? E aí depois vim para cá, fiz UF, sou jornalista de formação. Nunca atuei de fato dentro do jornalismo, mas sempre dentro das nuances que o jornalismo entrega, comunicação, né? Sim. Estou há 6 anos no Shopping Vila Velha, comecei como analista aqui, lá no começo. E aí a gente foi trabalhando, batalhando muito, sendo promovida e hoje eu sou gestora. E já faz 6 anos agora, dia 10, quarta-feira que vem. Eu fiquei 6 anos e pouquinho na Ambev, saí, tô agora Allos, né? Mas que era BR Malls há 7 anos. 7 anos, pô. Isso é uma das coisas que eu acho mais incrível, assim, quando as empresas conseguem dar uma projeção de carreira, né? Eu queria que vocês explicassem mais um pouquinho pra gente, assim, cara, o que é um negócio shopping center? Primeira pergunta, assim, o que é esse negócio shopping center? Primeiro, assim, acho que é um bicho completamente diferente dos demais. E assim, eu fiz uma mudança brusca, né? Então, eu saí de bem de consumo, então parei de vender cerveja para vender loja. Então, assim, e por incrível que pareça, vender loja é mais gostoso que vender cerveja. Então, assim, cara, e é um negócio diferente, porque assim, do momento que você começa a entender, primeiro que as pessoas não têm noção, e eu também não tinha, de como que a banda toca dentro de um shopping, de como que o shopping acontece. Você não tem noção do volume financeiro e do impacto que você tem na vida das pessoas quando você está gerenciando um shopping. É uma pequena cidade, né? É isso. Essa é a melhor analogia para mim. Quando eu tô, ele é o prefeito. É isso. Como que é um shopping? Cara, eu falo, pensa numa cidade. É uma cidade refrigerada. Isso é um shopping. E numa cidade, o que acontece? Acontecem coisas boas, acontecem coisas memoráveis, acontecem problemas, nascem histórias, acabam histórias, tanto da vida pessoal como da vida profissional. Perfeito. Então, assim, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, até a estrutura da administração de um shopping, ela é uma prefeitura. Então, você tem ali o prefeitinho, as secretarias, as pessoas embaixo, cara, e é isso, é assim que funciona. Então, você tem ali a pessoa que vai olhar, que vai fazer o shopping, abrir no horário, fechar no horário, tá com o ar-condicionado funcionando, com toda a demanda operacional rodando e com segurança, ao cara que vai comercializar as lojas, que vai trazer as marcas certas, que vai construir relacionamento, ao cara que vai fazer conta, quanto que eu tenho que locar cada loja, o que faz sentido, esse cara aqui tem que pagar um pouco mais, esse tem que pagar um pouco menos, o que é justo, o que não é. Então, assim, você tem 1000 coisas rodando ali ao mesmo tempo. E isso nos bastidores, só que o mundo está acontecendo no mall, que a gente chama de área de mall, né? Que são os corredores comuns aqui. E aqui você tem histórias, e a gente tem, além disso, o impacto que você até falou no começo, o impacto que a gente gera para o entorno do shopping. Perfeito. Então, a quantidade de empregos que eu gero, a quantidade de oportunidades que a gente fomenta. Então, assim, o que a gente passa e o peso que a gente faz. Então, a gente faz um bairro crescer, a gente faz uma comunidade crescer. Tudo aqui no bairro, no entorno, fez depois do shopping, um anti-shopping Vila Velha e pós-shopping Vila Velha, né? E assim, eu lembro quando o shopping Vila Velha nasce, a gente foi quando teve um boom de shoppings aqui no Espírito Santo, né? Nascem mais 3 shoppings de maneira concomitante, já um shopping consolidado, que era o shopping do Capixaba, e aí vocês conseguem em 10 anos se tornar o shopping da família. E aí, de novo, né, de você trazer as marcas certas, de você comunicar do jeito certo. E o que é mais louco, pensar que Vila Velha tem 450 mil habitantes. E a média de pessoas que passam no shopping por mês é quase o dobro. É quase o dobro, é quase 1 milhão de pessoas. Então, assim, olha o impacto que a gente gera, né, na cidade, enfim. E eu queria que vocês dissessem o seguinte, eu sou empresário, e eu acho que o meu negócio, ele tem... Como é que eu enxergo se esse negócio tem sinergia com o shopping ou não tem sinergia com o shopping? Acho que assim, o primeiro de tudo é que assim, o shopping center no Brasil, ele já exerce um papel diferente dos demais. Então, assim, de maneira geral, tá?
Então a gente teve aí alguns anos atrás, tem aquelas fotos, né, icônicas, shopping center nos Estados Unidos, fechando, as moscas. Sim, sim. Só que a gente esquece às vezes de olhar os bastidores e o por trás da história. Tem um porquê, livro, né? tem um livro que chama Factfulness. Esse livro é excelente para mim. Qual o nome? Factfulness, que ele te ensina a analisar as coisas baseado em dados. Então, é você tentar sair um pouco dos vieses e do que a nossa mente condiciona para a gente pensar. Quando você para olhar, os Estados Unidos, no final da década de 80, por exemplo, tinha mais de 2.500 shoppings. Hoje, os Estados Unidos tem 700, que é basicamente o que a gente tem no Brasil. Então, assim, você tinha muita demanda e eles fazem papéis até hoje completamente diferentes. Perfeito. Então, assim, você tem um movimento natural de ajuste de quantidade de empreendimento, por população e tudo isso, e você tem o ajuste da economia de cada país. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem hoje mais de 70% da população vivendo com 2 salários mínimos. Perfeito. Então, assim, quando você pega isso, provavelmente as pessoas têm uma condição melhor no shopping do que em casa. De Sim. segurança, de limpeza, Total, de ar-condicionado, total. de De lazer, lazer, tem tranquilidade, de tudo. Então, para essas pessoas, eu estou falando de 70% do Brasil, pegando uma amostra muito 70% do simples, Brasil. o shopping já proporciona um de lazer por si só e de experiência. Só de ser shopping, né? Só de você sair e tomar uma casquinha ou tomar um café Tomar com uma alguém. casquinha no ar-condicionado. É. E o shopping não cobra entrada, ele não vai te exigir isso, você vai conseguir entrar no shopping. Então, assim, a gente tem essa característica e esse poder nas mãos. Que legal. Então, essa visão. aí tem mais alguns outros pontos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos hoje, os shoppings eles são localizados no centro das cidades. Então, geograficamente é muito fácil. A gente é hub logístico, a gente é hub de serviço. Nos Estados Unidos, você tem que sair da cidade e para o entorno dirigir, geralmente, para poder chegar no shopping. O comércio de rua lá, por exemplo, funciona. Então, o do Brasil, a gente sofre muito mais, ele fecha muito mais cedo, até por questão de segurança. Sim. Então, você não tem um negócio tão robusto quanto tem lá, sabe? E aí é o que você falou sobre olhar os dados sem viés. É né? isso. Porque assim, o bate-pronto você fala, cara, realmente o varejo físico morreu e eu só tenho disso. Só que aqui eu falei dos 70% de 2 salários mínimos. Se a gente for ponderar, por exemplo, ao mercado de luxo, será que faz sentido eu ter o varejo físico e ele ser tão importante? Por que uma Chanel, uma Gucci, uma Hermès, ela bomba? Porque ela vem de experiência. E aí, o consumidor que quer experiência, o varejo online nunca vai entregar a experiência que o varejo físico vai te entregar. E isso vale para o hábito de consumo do brasileiro que gosta de sentir, de pegar, e para o consumidor mais qualificado. Por quê? Se ele é exclusivo, ele quer ter atendimento exclusivo. Perfeito. Ele quer ser bem tratado, ele quer que as pessoas atendam bem, ele quer sair da sacola, como a sacola da Hermès na mão, da Prada, da Chanel, da Gucci, que seja, mas ele quer mostrar, porque as pessoas gostam de se sentirem bem atendidas, de serem mimadas. Só que esse é um negócio que, assim, se a gente for olhar só a praticidade, é muito fácil falar, não, o varejo online vai dominar. Ele não vai. E a gente percebeu isso. Top. Sabe? Então, acho que assim... E isso, beleza, você tem um lapso temporal maior e o menor dos últimos 15, 10 anos, e depois da pandemia isso sendo mais acelerado ainda. Sim. O shopping sabe? já não é mais aquilo que era 10 anos Não é, atrás, né? não é. Antes a gente tratava o shopping muito como centro de compras. Isso. Todo mundo tratava dessa forma, né? Eu vou no shopping porque eu preciso comprar. Aí, principalmente pós-pandemia, veio uma onda muito forte de experiência, né? Então, as pessoas, elas não vêm para cá somente para comprar. Acaba que compra, fica até com um segundo plano, dependendo o cliente, né? Ele vem aqui para ter bons momentos, né? E quando Vila Velha nasceu, há 10 anos atrás, ainda bem que tiveram essa visão, né? Porque o shopping foi criado para isso. A estrutura dele foi feita para isso, né? A forma com que ele foi construído mesmo, levantado, né? É fácil de andar por ele, né? Ele é bem iluminado, tem as nossas clarabóias, né? Que são aqueles vidros que ficam lá em cima, onde o sol pode entrar. Então, isso traz experiência. O cliente ele se sente mais à vontade aqui dentro. Então, a gente... Aqui é tipo Nárnia, né? Você entra, você não consegue sair muito rápido, Só que né? diferente, olha que interessante, diferente do que era antigamente, que os shoppings não tinham nem relógio e nem teto, assim, teto aberto, né? Pra Não você existia não open saber mall, se é por de exemplo. Uma galeria, isso aí. Para você não saber se é de dia, tinha você que perder seu programar a horário. escada rolante para o cara circular mais. O que é Exato. ridículo. Hoje eu quero que o cara ande da maneira que ele quiser. Exato. Sim. Hoje os shoppings eles são colocados ali de uma forma muito mais à vontade para o cliente, para que ele fique realmente ali com uma experiência positiva, sabe? Não mais com que, eu quero que meu cliente perca a hora, eu quero que ele compre muito. Não. A gente quer, em primeiro lugar, que ele tenha uma experiência muito positiva. E isso começa desde o momento da abertura, né? Que o LF falou. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 365 dias no ano. É muito intenso o trabalho aqui dentro de shopping. Então, quando as portas abrem às 10 horas da manhã, começa o espetáculo. É isso. Se você pega, por exemplo, o desenho dos shoppings, de novo, dos Estados Unidos, por exemplo, que hoje, quando eu olho a experiência, eu me espelho muito na Ásia.
Tá? E assim, Michel eu falo o falou mercado sobre dos isso aqui shoppings. com a gente, né? Exato, eu não olho mais para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá o objetivo fim, na maioria dos casos, é a compra, não é a experiência. Quando eu olho o mercado asiático, esse cara sim, olha muito mais a experiência, que é o que a gente entende no varejo de maneira geral que a gente tem que fazer. Então, o que a Vanessa falou a gente basicamente investe. Isso num lapso temporal menor. Se eu pegar de 15, 10 anos para cá, nosso objetivo o que era? Era gerar compra. Hoje não. Hoje eu quero gerar experiência. E aí a experiência ela é consequência. É isso. E a compra vai ser uma consequência. Isso. Então o cara gastou mais tempo aqui. Porque quando você, principalmente o shopping aqui, a gente é novo, né? Considerando aí a maioria dos shoppings do Brasil. A gente é novo. E aí, quando você vai numa pessoa, numa criança, por exemplo, que a gente tem esse público muito bem definido, né? Uma família que tem... Uma família jovem, que a gente chama aqui, que aí é um adulto que tem filhos de 0 a 12 anos. Quando a gente começa a criar memórias nessa criança, dando experiências positivas para ela, para os adultos, para seja quem for, a gente causa um elo emocional. E é esse elo que faz voltar. Eu falo porque eu tenho 4 filhos e... E aí eu acabei de mudar para São Paulo, mas, enfim, todos os meus filhos acho que nem conhecem os outros shoppings. Porque aqui a gente tem um mix completo, eu tenho várias ativações para as crianças. Sim. Né? E assim, e é automático. Né? Meus filhos sabem onde tem ali. Minha filha, ela já sai ali, ela tem 3 anos, gente, ela já vai ver o carrinho, porque ela quer andar no carrinho. Né? Então, quando você cria esses elos emocionais, o cliente ele volta muito mais vezes. Né? Não. Se eu te perguntar qual que era seu shopping na infância, com certeza não era o Vila Velha, porque ele não existia. Não, era o Top Shopping. Exato. Nova Iguaçu. É isso. Então, assim... Eu matava a aula para tomar casquinha. É isso. Meu Deus. E também, você lembra, assim, se você pensar, você sabe até a sensação, lembra até do cheiro do negócio. Lembro. E é isso. Então, agora a gente está numa fase com 10 anos que a gente tem a oportunidade de ser o shopping da infância de muita gente. Caraca, muito legal. E é o que a gente de tá gerar fazendo, conexão emocional, né, Vanessa? Que é o que a gente sempre... A gente sempre busca, em primeiro aqui, lugar, assim, a gente tem uma coisa que é segurança e experiência, elas são inegociáveis aqui no Shopping Vila Velha. Então, segurança e experiência, 2 palavrinhas que, por exemplo, o time de marketing não deixa de prestar atenção. Porque precisa ter experiência, o cliente precisa ser bem atendido, o cliente precisa estar num ambiente agradável, precisa ter uma boa experiência quando ele vai ao banheiro, quando ele deixa o filho dele para brincar, quando ele vai comer na praça de alimentação. E aí tem gente para pensar em tudo isso. Legal. Que é o time que está trabalhando nos bastidores. E isso é muito bom, porque para eu, empresário, que quero montar um negócio, cara, eu não consigo pensar nisso tudo. Eu não consigo analisar todas essas variáveis, eu não consigo ter um melhor banheiro que vai estar limpo 24 horas do tempo. Eu vejo assim... a gente tem uma descentralização, acho que esse é um ponto que aqui no Brasil tem acontecido muito, né? Os centros comerciais, você pega o centro de Vitória, ele não é mais um centro bombado, você pega o centro de Vila Velha, ele também não é mais um centro bombado, a Serra um pouco, Cariacica, o comércio de rua tem diminuído cada vez mais, e a gente tem um consumidor muito mais focado realmente na experiência. Eu não vou num lugar que eu só consiga comprar minha roupa. Exato. Não, eu vou no lugar que eu consiga comprar minha roupa, tomar um café e eu posso botar meu carro para lavar. É isso. Quanto mais coisa se resolva ali naquele momento, melhor para você. E isso ajuda muito, né? Porque foi um ponto que vocês colocaram aqui. Eu gostei muito, Vanessa, desse espetáculo, né? Eu quero que você, e aí falando um pouco de marketing, quais foram as campanhas mais assim que te marcaram? Você no marketing falando sobre esse espetáculo. Nossa, foram muitas. Tem muita campanha que aconteceu nesses 6 anos. Mas cara, essa aqui, deu um feedback muito positivo, marcou. Cara, olha, primeiro que nesses 6 anos que eu tô aqui, a gente passou pela pandemia. Nossa, foi. E aí foram 2 anos muito intensos de fechamento e abertura, e isso deixou todo mundo meio pirado, né? Que foi bem difícil naquela época, a gente inventou drive-thru, que não tinha. Posso falar uma coisa para vocês, assim, um feedback de alguns clientes meus que têm operação aqui, né? O quanto que vocês foram parceiros na pandemia do lojista. Vocês não soltaram a mão de ninguém, cara. É o que o sistema precisa funcionar, assim, né? Isso de verdade, eu acho que esse negócio... Eu me orgulhei muito na época, porque a gente tomou a decisão mais difícil. Isso como companhia, tá? Eu não estava aqui, eu estava no metrô Santa Cruz de São Paulo, na época como gerente comercial financeiro lá. E assim, o que a gente fez foi ligar lojista a lojista.
Então, ó, aqui, beleza, ó, aqui, isso aqui eu não vou te cobrar nada, aqui eu vou ter que cobrar pelo menos isso, do mês que vem vai ser o seguinte. Assim, porque a gente, nesse caso... E era negociado mês a mês, né? Era, e a gente falava logística, porque nesse caso a gente teve que procurar o atrito, não dava para ser reativo pelo momento, a gente já sabia que tinha N coisas acontecendo. E cada um tinha uma realidade, né? Então, assim, mas de verdade, a gente tem que ter, e esse momento para mim foi muito crucial, até para eu entender que eu estava no lugar certo. Porque, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. O shopping, ele de fato, ele alavanca o varejo, ele alavanca muitas empresas, só que ele demanda muita energia. Desde o meu horário de abertura e fechamento, que eu já começo com 2 turnos, Perfeito. que é diferente da rua, e ele exige muito de planejamento financeiro mesmo, porque, assim, é óbvio que o boleto do shopping ele é um pouco mais caro do que o boleto da rua, em alguns casos ele é bem mais caro, é óbvio, porque ele acaba te entregando mais. Só Lógico. a gente tem que ter a responsabilidade, eu acho que a gente fala muito disso aqui, de incentivar na medida correta. E saber, fulaninho, acho que a marca X aqui cabe, aqui não cabe, aqui o limite aqui não é. É óbvio que todo mundo entra para ganhar, em qualquer negócio. Só que você tem que saber qual que é o limite de cada um. E eu acho que a indústria de shoppings, há anos atrás, não tinha isso. E hoje esse negócio vem melhorando e vem crescendo. Perfeito. E no fim do dia, o que segura é o relacionamento. Não adianta, cara, assim, eu falei um contrato ótimo aqui, para daqui a 4 meses eu ter que dar o distrato para você. Falou, se não deu aqui, vou ter que, não faz sentido, sabe? Mas assim, pensando em campo, é óbvio, né? Isso aí Desculpa, eu emocionei aqui. Não, mas é. Mas é exatamente isso. Exatamente Porque isso. assim, eu acredito que, como você falou do espetáculo, eu vou trazer aqui, né? O que acontece nos bastidores da coxia, né? Isso que eu sempre é exatamente isso que eu ia falar. Não existe espetáculo sem isso que o LF falou. Exato. Sabe? Não existe, Tá uma coisa não roupa, tá. Né? Ninguém tá trocando de roupa para o espetáculo acontecer. Exato. imagina. Não existe alguém que só pensa nisso ou alguém que só pensa naquilo. Se não tiver um time completo pensando em todas as frentes, não acontece o espetáculo de maneira nenhuma. Porque eu não posso pensar só em mim. Né? Eu preciso pensar no meu lojista, que eu sou ele, né? Sim, com certeza. Ele faz parte desse corpo aqui que é o shopping. Então, se a gente não for sensível às dores que ele passa, a gente não consegue ficar com ele aqui dentro. Né? Porque todo mundo passa por dor uma hora ou outra. Perfeito. E nós temos 260 operações aqui dentro. Imagina, as dores de cada um, elas são muito diferentes. Né? E enquanto tem operação de serviço, tem operação de alimentação, tem operação de moda, tem operação de evento, são coisas muito diferentes. Mas falando em campanha, eu acho que é sempre muito emocionante entregar Natal. Natal, Sabe, Natal é sempre muito emocionante. É porque o Natal, na minha concepção, assim, ele é o ápice, né? Uhum. Assim, É o fechamento, a energia boa do fim de ano, com tudo acontecendo. É isso aí. É sensacional, assim, porque é são uma 2, 3 energia. meses em 45 Só que assim, dias ali, né? Que você Porque pega... o Natal não é o dia 25, é o Exato, pacote, isso que é eu o falo. desde Olha, a gente novembro. tá- A gente está em outubro, novembro. julho, em maio, fechado, a gente foi para São Paulo para fechar nosso Natal. Caraca. Abril, maio estava fechado. Isso aí. Nosso Natal já está escolhido, já tem tema, já está tudo Meu certo, já está em Deus, produção. A gente não pode saber, não? Vocês não podem. E ainda não. Meu Deus Mas do eu céu. lembro que Me conta no off, primeiro, pelo amor de no Deus. off eu te conto. Primeiro ano que eu estava aqui, a gente trabalhava com Disney, né, no começo. E aí a gente foi fazer o Natal e tinha as princesas, e as princesas eram reais da Disney, elas eram de lá, elas eram da Disney. E aí eu falei, uau, eu vou ver uma princesa pela primeira vez. Uma princesa da Disney. Sabe? E aí aquele castelo sendo construído e era Frozen, né? E a gente fez nevar aqui dentro, uma loucura danada. Eu lembro. Né? Minhas filhas ficaram Só doidas. que aí veio no contrato da Disney que a gente não podia falar com as princesas. Porque a gente não pode ouvir a voz delas, né? A voz dela é a do desenho. É a tradução brasileira, é a única, né? Aí a voz da Coreia é outra, a voz da França é outra, né? Isso é outra coisa legal, assim, tem N exemplos, né? Teve uma campanha de marketing há anos atrás, isso. Eu sei a história, não posso citar os nomes, né? Mas que era de uma companhia aérea, que ela faria o primeiro voo comercial para Orlando, de Orlando para Guarulhos, se eu não me engano. E aí, só que assim, quem que era a celebridade de Orlando, quem que é? O Mickey, né? Então a ideia era colocar o Mickey dentro do avião para poder fazer o trajeto. Só que o Mickey não pode entrar no avião, porque se acontece alguma coisa com o Mickey morre. a Disney acaba, só tem um Mickey, né? Exato. Então, e assim, aí, você na tem teoria, exatamente. Então, na imagina teoria, a complexidade. Então, o Natal com a Disney, como que é, por exemplo? Elza e Ana estavam aqui, né? Aí, E só aqui, mas... É isso, mas em acabou, só outro tem lugar, uma, não tem entendeu? outra.
Aí, pô, aí eu tinha que alugar, reservar hotel pra Elza e pra Ana, sabe? É, isso aí. Meu Deus, Ela tem como é quase que que eu se vou reservar? materializar na praça de eventos. Eu Senão recebi ninguém o pode ver andando no cardápio, mall, eu entendeu? recebi o cardápio que a Elza e a Ana podiam comer. Eu tinha que contratar seguranças e bombeiros e mandar o mapa de bombeiros e seguranças para Disney para eles validarem. Gente, eu tinha entrado aqui em junho e eu Meu comecei a Deus. fazer o negócio isso da aí. Disney e eu fiquei assim, que loucura isso! Tipo, a Elza e a Ana, do Ney daqui, né? E aí aconteceu, aí eu lembro que, coitado, meu Deus, uma ou outra quebrou o pé, aconteceu um negócio desse, e aí elas não podiam ficar mais juntas, porque uma é maior que a outra, e Nosso aí... Papai Noel já ficou doente também, né? A gente Nossa, teve que trocar o Papai Noel. Papai Noel foi pro hospital um Acontece. dia antes dele chegar. Você viu entrevista com o Papai Noel? Cara, é mó barato. É muito legal. Como é? Primeiro ano de shopping você descobre, né? Que o Papai Noel, assim, tem que entrevistar o Papai Noel. Eu faço várias Ah, é? entrevistas São com o vários Papai Noel. Noéis. Imagina você chegar na Ah, sala e é? ter 10 Noéis. Como é que vai? Vamos Cara, lá, isso né? é- Esses bastidores são muito legais. Como assim, tipo... Cara, a gente tem um Você cardápio. pergunta na Tem um entrevista. cardápio Tá, de vai. Noéis. Tem um Tá. cardápio. Existem empresas no Brasil, em todo Eles mundo, mandam os Noéis. que são agências de Noéis, né? E aí eles mandam fotos e o currículo daqueles Noéis e tudo mais, e eles atuando, encenando, né? E aí os mais interessados a gente chama para conversar, e aí avalia. Eles vêm com a roupa de Noel pra gente ver como é que ele é no personagem. Eu tenho que avaliar a saúde, né? Como é que é pra ele, assim... se ele vai aguentar, né? Ficar todos os dias com a gente e tudo mais. E aí a gente passa por uma série de entrevistas e aí, Você no final eu pergunta pro escolho Papai o Noel. assim, tipo, Esse é o departamento da Vanessa. Então, eu Vanessa pergunto a aqui, vida ó. pessoal do Noel. Por quê? O que mais importa pra mim é como ele vai tratar a criança. Não importa se ele fez X ou Y, eu preciso de um Noel amoroso, sabe? Eu preciso de um Noel que vai ser muito de um carinhoso Noel. com a criança, porque eu tenho crianças especiais aqui no shopping. sim. Então eu tenho Noel que ele precisa entender que aquela criança pode fazer algum tipo de ação, né, inesperada, ou que pode ser uma criança cadeirante, uma criança cega. O Noel precisa saber lidar com isso. Então, acima de tudo, o amor no Noel. Que legal. Sabe? Então eu bato um papo com ele assim muito de boa, muito tranquila, e o que vence é a melhor pessoa. É isso. Que é, massa. É. Princesa Noel realmente É isso. é um espetáculo mesmo, né? É um espetáculo. E de novo, né? Você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Só que mesmo assim, você não consegue controlar o incontrolável, né? Pode estar num dia ruim, por exemplo. Noel Então, pode estar num assim, dia ruim. essa Ele pode é passar mal, né? Que É foi o que isso. E aí, você aconteceu vai com a gente colocar, ano você vai passado. colocar outro Noel? O Noel falou alguma besteira, e como é que você gerencia? Então, assim, Meu Deus. você não tem controle, você tem que amadurecer de novo, né? Tem que ter a maior responsabilidade possível, sabendo que algumas coisas você não vai ter controle, só que você vai ter que gerenciar, você vai ter que saber lidar com elas. Só que o Isso. Natal, diferente de todos os outras datas, ele é um mundo à parte, né? Ele é muito lúdico. Sim. Seja pra quem for, tá? Se você hoje eu entrar amo. numa decoração de Natal, você automaticamente, sua mente ela vira É outro- e você se sente lá dentro, né? Então, o Natal é um treinamento intenso com todo mundo que participa, porque ele é real. Então, o adulto ou a criança, ele colocou o pezinho na decoração de Natal, Acabou. ele Porque, viveu assim, um sonho, o entendeu? brasileiro, a gente fala, o brasileiro sabe que é Natal quando ele entra no shopping. É. Total, chegou o Natal. Total. Ah, já tem decoração aqui. Cara, Exato. é isso, é o Natal. Ele Eu- precisa ter a melhor experiência possível, assim. Chegada do Papai Noel também. É um evento. Quando o Papai Noel vai no banheiro, as crianças vão atrás. É isso. Eu lembro um dia, eu Exato. tava aqui, aí o Papai Noel tinha que ir no banheiro, assim. Aí eu tava, meu filho era pequeno, o Bernardo, sei lá, devia ter uns 7, 8 anos. Aí ele, pai, vamos atrás do Papai Noel, pai. Pai, mas ele tá com o meu presente agora, pai? É E isso. eu preciso fomentar esse lado lúdico, né? Eles entregam Falar, cartinha, ó, bem legal. Uma cidade tão grande, eu falo disso porque assim, eu descobri que não existia Papai Noel por conta do shopping. Aí. Porque eu comecei, teve um belo dia, eu cheguei e falei, mãe, eu tava lá com o Papai Noel e o outro, eu tinha ido 2 dias atrás, e o Papai Noel era mega magrinho, o outro, né? Eu falei, mãe, só que eu não Ele era perguntei esperto. direto, né? Eu falei, mãe, como é que o Noel tá aqui e tá lá? Ela falou, não, é o mesmo Noel. Eu falei, mãe, não é o mesmo Noel, porque um era gordinho, o outro é magrinho. Aí ela, não, veja bem, não sei o que. Eu falei, mãe, aí aquilo ali foi crescendo, né? Aí você Desconstruiu, chega, aí pergunta na escola, pô, mas você acredita? Não acredito. Falou, opa, passou trouxa. Aí você vai começando a... Mas foi assim, no shopping, que caiu minha ficha que não existia Papai Noel. Então, assim, por isso que a Disney não tá tão errada em deixar o Mickey voar. Não, voar. não tá. Tem que ter muito cuidado, É. muito zelo, né? Uma das coisas que a gente tem ouvido muito dos lojistas, principalmente do modelo de gestão aqui do Shopping Vila Velha, é a humanização.
entre a administração e o lojista, né? Porque, como a gente falou aqui já em alguns episódios, o lojista às vezes pega o dinheiro da vida dele e coloca aqui. É isso aí. E ele não tem uma orientação acadêmica, ele tem um sonho, Sim. uma vontade de vencer, de romper na vida e, cara, vou botar tudo que eu tenho aqui. E um dos pontos que aqui no Shopping Vila Velha foi agraciado com esse modelo de gestão humanizada do superintendente especificamente, qual é o impacto dessa gestão humanizada com os lojistas para o resultado coletivo como shopping? Que eu acho, assim, não existe relacionamento de longo prazo se ele não for sincero e se ele não for recíproco, sabe? Você não consegue construir. Então, acho que assim, no fim do dia, a humanização, ela ajuda a construir o meu longo prazo. Porque, assim, a indústria mudou muito e hoje eu sei que não existe shopping sem lojista. Então, assim, de novo, ninguém está aqui para ganhar, para perder. Ninguém está aqui. Então, a gente está aqui para administrar e ganhar, o lojista está aqui para administrar e ganhar. E a gente sabe disso. Só que, assim, a gente está aqui para ser justo. E a gente tem que ser disponível. Eu acho que aqui, por ser uma cidade menor, então, por exemplo, São Paulo, que eu fiquei boa parte da minha vida corporativa lá, você tem talvez uma humanização menor. As pessoas se falam menos. Só que, por outro lado, você talvez tenha uma profissionalização maior. Perfeito. Então, aqui... A pessoa que vai empreender, ela já tem uma visão um pouco mais isso, apurada. porque ela está mais imersa mais nesse preparada, negócio. Sim. Então, aqui, talvez, a proximidade, ela ajude ainda mais. Perfeito. Porque é o que você falou. Então, às vezes, é a pessoa que pegou uma rescisão e vai querer botar o dinheiro da vida dela aqui. Sim. Sabe? E, de novo, a gente tem que olhar e entender o nosso papel nesse ponto. Então, assim, eu tenho que fazer a pessoa crescer. E eu não quero que o cara quebre, eu quero que ele seja feliz e que ele prospere Perfeito. dentro do shopping. E a gente está aqui para isso. Acho que essa que é a nossa missão, sabe? Só que você só consegue fazer isso olhando resultado, porque a gente tem que ser... Tem uma discussão boa até de ESG, né? Então, por exemplo, adianta eu ser ESG sabendo que eu vou morrer daqui a 2 anos? Não adianta. Você tem que ser ESG, mas antes você tem que entregar seu resultado. É isso. Para depois chegar lá. Então, assim, e antes eu tenho que manter o lojista aqui dentro. A gente tem que entender as dores. Então, beleza, é a dor com mão de obra, que a gente sabe que a gente tem. É a dor com, assim, com a logística do shopping, com os horários. A gente tem que entender o que é e tentar atuar junto. De novo, a gente não tem receita de bolo. Acho que o legal do shopping é esse. Quando eu tenho um relacionamento próximo, fica mais fácil de gerenciar. Porque a gente tem que dar muitos nãos às vezes. Só que eu tenho que ter embasamento e eu tenho que dar o não. Eu não posso deixar sem resposta, sabe? E todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, né? É isso. Ninguém tá jogando É o que contra ajuda no ninguém. fim do dia, né? É. Sim. Então a gente trabalha em prol do lojista. Porque é o lojista que faz o shopping. E quanto mais eu ouço, melhores decisões eu tomo, Exato. mais resultado eu vou gerando. Tem um negócio, né, que é até engraçado. Teve uma operação que... esse zelo de vocês, até para vir para cá, eu não vou expor qual era a operação, mas tinha uma operação que vocês estavam muito reticentes em colocar aqui. Putz, será que vai performar? Será que não vai performar? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? E o cara, não, mas eu tenho dinheiro para colocar. Eu consigo segurar 1 ano se precisar. Só que assim, putz, será que tem fit com o nosso shopping? Será que a nossa audiência... E aí depois dessas conversas, de todas as análises, essa loja está aqui, está performando, inclusive é hoje a melhor do Brasil nesse... Mas existe um comitê que decide isso. Isso. Então, isso... Como é que é E o esse comitê negócio? erra também, às vezes, né? Claro. colocar. Sim, Pode, mas- Não, assim, a gente discute muito para colocar. E, de novo, você tem que dar alguns nãos. Isso até, por exemplo, eu quero uma marca do segmento X. Só que se eu já tiver 4 marcas do segmento X, será que cabe mais uma? Às vezes não cabe. Então, assim... E às vezes a marca não é para o nosso público, né? Ela abre e exato, fecha. exato. Então, assim, você tem que gerenciar muito bem. E você tem que... Assim, não adianta. Você não pode esquecer que a pessoa que está aqui dentro hoje, ela já sofre. Se ela está bem hoje, tá ótimo. Só que assim, eu tenho que tentar equilibrar as coisas. Então, eu tenho que ajudar a pessoa que está aqui dentro a prosperar e tenho que dar condições da pessoa que está fora a entrar no shopping. Desde que faça sentido e que a gente Perfeito. consiga gerenciar a nossa cidadezinha. Só que nem sempre é fácil, porque no meio do caminho você tem que dar algumas sim. negativas, sabe? Sim. Vanessa, me diz o seguinte. Quando a gente fala de experiência, assim, o que hoje vocês, Shopping Vila Velha, têm trabalhado para fomentar essa experiência do cliente, experiência do lojista? Como é que tem sido isso? Cara, a gente tem um termo chamado jornada do cliente, né? Perfeito. Onde a gente traça essa jornada para reduzir e minimizar ao máximo pontos de atrito.
Perfeito. Então, não ter ponto de atrito já é uma excelente coisa. E aí, você causar experiências com menos ponto de atrito, melhor ainda. Então, a gente tem diversos perfis de público, né? Aquele que entra pela cancela de estacionamento, aquele que vem de ônibus, aquele que vem de Uber, aquele que vem a pé e etc. Cada um tem uma experiência diferente e a gente faz essa rota, essa jornada que o cliente tem, baseado no trajeto que ele faz aqui. Então, se é o cliente que ele vai só para o Carrefour, se é o cliente que vai só para a Decathlon, se é o cliente que vai na Multiscan, se é o cliente que vai na padaria ou ele vai na Smart Fit, quem é o nosso cliente? Então, primeiro a gente precisa conhecer. Porque só oferece assertivamente se conhecer, né? A gente não pode ser ao vento. Então, a gente faz muita pesquisa sobre quem é o nosso cliente, aonde que ele está, qual é o hábito de consumo dele também fora do shopping, né? O que esse cliente faz, onde ele trabalha, qual é a renda mensal dele. É brincar de Globo Repórter relacionado ao cliente. Exatamente. O que são, como comem, onde vivem. Porque assim, se a gente imaginar que a gente tem todo tipo de cliente, isso é verdade. Nós temos todo tipo de cliente. Só que na hora que a gente desenvolve uma estratégia, ele precisa ser nichado. Perfeito. Sabe? Senão a gente não acerta ninguém no tiro que a gente dá. Perfeito. Então, mesmo que você tenha 10 estratégias, mas se elas forem nichadas e bem feitas, você vai atingir aquele público. Perfeito. Então, a experiência a gente vai nessa. Poxa, se o cara está entrando na cancela do estacionamento e ele vai estacionar ali, ou ele vai para o G2, ou ele... aonde que ele vai? Quais são os pontos de atrito que a gente tem que eliminar? Perfeito. Para esse cara não achar ruim estar aqui. Ele chegou fluido, ele funcionou. O ideal é você ter zero atrito. Zero atrito. Aí ele chegou na loja, aí quando ele chega na loja já é uma outra escala do negócio, que aí depende de treinamento, né, de atendimento e tudo o mais. que é atrito? Chegou na cancela, a cancela não abriu. Já é um problema. Então, assim, você já teve um atrito. E experiência negativa, ela conta mais do que a positiva, infelizmente, né? Ela grava mais a memória. E a tendência do boca a boca para o negativo é muito maior do que o positivo. Isso. Então, zerando o ponto de atrito já é bastante coisa. Muita coisa. Acho que assim, o mercado de shopping, a gente ensina duas coisas, pelo menos para mim. A ouvir e a ter paciência. Primeiro que assim, ouvir, primeiro você tem que ouvir o lojista para criar relacionamento e ter esse negócio, ter essa rede. E você tem que ouvir o cliente, saber quais são as dores para que eu não tenha atrito. Perfeito. Só que eu tenho que ter paciência, porque as coisas não mudam do dia para a noite. Exato. Pensa que o shopping, assim, ele não fecha. A gente está o tempo inteiro com o shopping funcionando. E quando ele fecha lá de 10 às 10, eu tenho gente aqui dentro. Porque tem N coisas acontecendo. Então a gente tem que estar o tempo inteiro, tem que trocar a roda ali com o pneu com o carro andando. E assim... E é complicado, porque as coisas demoram e tudo demanda muito investimento. Sim. Então, assim, aquela coisa, né? Se eu tenho um barquinho pequenininho, eu viro ali a direção e acabou. Agora, quando você tem um transatlântico... Exatamente. Então, pensa uma companhia com quase 60 shoppings, onde eu tenho um bolo ali de investimento para cada um deles, mais ou menos, com a prioridade. Então, como que eu priorizo? O que eu tenho que mudar de rota? O que não aconteceu como previsto? Aonde que eu vou priorizar? Então, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter paciência para poder colocar ali o problema que eu tenho, a dor que eu tenha, e paciência para esperar com que aquilo ali se resolva e dar pressão para que se resolva. Só que o meu consumidor não espera. E é o natural, então a gente vai ouvir sugestão. É porque o problema é nosso, né? Não exato, é dele, não exato. É do consumidor. E faz parte do jogo. E a gente faz o máximo pra gente ser o mais rápido possível. Às vezes a gente erra, óbvio. Tem coisas que a gente faz que a gente acha que a gente vai levar uma baita experiência pro cliente. E não é isso. E aí o nosso público fala, não quero, não gostei. E é ter sempre a visão de janela e não de espelho, né? Não é o que eu quero. Exato. É olhar na janela e enxergar o que o meu cliente quer. Isso aí. E uma das coisas que eu vi que o cliente quis muito foram os eventos externos, né? Sim. Que foi um sucesso. Hoje tem um calendário de eventos aqui. Temos um calendário de eventos. E assim, quem que trouxe a proposta? Eu lembro que o primeiro foi em 2019, o primeiro evento externo grande. Não, foi até antes. Antes a gente tinha uma tenda aqui fora, né, que tinha shows nacionais e só um tudo ponto, mais. né? Assim, ter eventos externos. Qual o impacto que o evento externo tem para o lojista aqui, né? Sim. Entretenimento é um pilar. Vamos lá, a gente trabalha com alguns pilares. Por favor. Que é gastronomia. MBA aqui, gente. E aí pensa que em alguns a gente tem um dever de casa enorme e outros a gente já está bem, só que a gente entende que tem que levar esses caras. É isso aí. Melhoria contínua, isso né? aí. Me ajuda se eu errar. Gastronomia, moda e entretenimento. Isso. Né? Temos 3 pilares básicos hoje. Não significa que a gente trabalha só neles. Isso, tem um deles aí que a gente sabe que tem que melhorar bastante. Tem alguns pormenores aí dentro. Outro que está ok, outro que a gente é muito bom, que é o entretenimento. A gente sabe que a gente reconhece. Aí a gente sempre olha para esses 3 pilares e pensa, aonde eu estou indo bem
e aonde eu preciso melhorar. Sempre, né? A gente faz uma análise SWOT aí o tempo inteiro da nossa vida, o que a gente está fazendo. PDCA, SWOT isso. PDCA. A vida é um PDCA, né? Não tem A jeito. vida é um PDCA, é um ciclo de No PDCA. fim do dia... É um ciclo de PDCA, exatamente. E a inovação, ela precisa estar dentro, né, da nossa discussão. Então, a gente, com esses 3 pilares, o entretenimento, a gente decidiu que ele seria um pilar. Isso foi uma decisão baseada nos fatos, no que o cliente respondia na nossa análise aqui dentro, na expertise que a gente tem. Decidimos, então, que seria um pilar. E aí, a gente sustenta esse pilar. E, assim, com planejamento estratégico, a gente cumprindo o planejamento estratégico, que é muito importante, a gente sabendo onde a gente quer ir, aonde o shopping quer chegar, sabendo os recursos que a gente tem. Então, assim, buscando parceiros... não dá para ter pilar e não trabalhar neles, né? E sabendo para onde a gente quer ir, a gente pisa certo, né? Perfeito. Eu lembro que na pandemia você fez evento no carro. Eu fiz drive-in. Você fez drive-in? Fiz filme drive-in. Filme drive-in. Eu vim assistir filme drive-in. Eu fiz show do casaco online. Olha aí, live do casaca. Fiz live do casaca. Essa questão, essa visão mesmo do entretenimento, né? Porque eu vejo que quanto mais claro eu tenho quais são as minhas diretrizes estratégicas, fica muito mais fácil. Eu tenho eu tenho várias outras diretrizes, mas, cara, isso aqui eu tenho que ser muito, muito, muito bom. Exato. Né? Porque automaticamente traz muita gente. Né? O entretenimento, e quando a gente fala em entretenimento, tem um entretenimento infantil. É a nossa fortaleza, é o nosso coração. Inclusive, a gente vai conversar com o Rafa, né, que é o cara desse segmento conosco aqui. E, assim, eu acredito que tem que ter muito cuidado e zelo quando você vai colocar qualquer coisa de entretenimento que você está colocando crianças ali. Como é que vocês avaliam qual tipo de entretenimento trazer para as crianças que estão aqui conosco? Os pais contam. De novo ouvir, né? Ouvir é muito importante. Como a gente disse lá no começo, experiência, né? Sim. E boa experiência causa boa memória, memória causa retorno, né? E aí, nada melhor do que colocar a experiência na criança. Porque aí ela vai crescer com essa memória e vai virar o shopping dela quando ela tiver poder de compra. É isso. Certo? E assim, a gente tem um negócio muito bom também, que o tamanho possibilita. A gente tem muita escala. Muito. Então, a gente sabe com que shopping a gente é parecido, a gente tem um perfil parecido, a gente é estruturalmente parecido e sabe o que funcionou no nosso vizinho. Legal. Bons Então, benchmarks. exato. Sim. Então, isso faz com que a gente ganhe velocidade em algumas negociações, a gente consiga trazer o movimento correto na hora correta, sabendo que a gente vai ter assertividade para o nosso público. E assim, não adianta, o shopping ele não nasce sabendo quem ele vai atender exatamente. O público que escolhe o shopping. Exato. A gente vai se descobrindo naquilo ali. E esse público ele vai mudando. Então, hoje a gente tem uma convicção de que a gente é um shopping familiar. Então, onde a gente tem muita família, muita criança pequena, muito casal novo. E sabe uma coisa em cima disso? Se a gente for analisar, aqui em frente ao Shopping Vila Velha tem a UVV. Então, muitos universitários da UVV criaram um hábito enquanto estavam na faculdade, Sim. Isso aí. se formaram, Isso aí. criaram suas famílias e mantiveram voltando, aqui. Então, você que está nos assistindo aqui, inclusive se inscreva no canal e mande isso aqui para as pessoas mais importantes da sua vida, que você sabe que você está tendo um MBA aqui. Pelo amor de Deus. Está estratificando realmente o que é o negócio shopping. Mas eu vejo que muitos empresários eles estão muito focados em trazer novos clientes, quando, na verdade, o jogo de vocês é do longo prazo. É isso aí. Né? Então, assim, o foco está muito mais no LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, quanto tempo esse cliente vai comprar comigo nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. É isso aí. Então, eu vejo que tem muito empresário focado em trazer novos clientes para a base, quando, na verdade, ele tem que estar focado em cuidar. Quando a gente criou a experiência de consumo aqui do shopping, né? Aí em 2019, projeto Vanessa, a gente fez. Cara, a gente chegou na conclusão, LF, que 2% de retenção equivale a 10% de redução de custo, cara. Então, assim, é muito mais barato eu vender para quem já está na minha base. É lógico. Claro. Então, quando Esse cara já me escolheu, abraça ele. Exato. Quando eu tenho essa visão aqui de, cara, peraí, mano, eu tô já na 5ª página, tá? Quando eu tenho essa visão de longo prazo, né? Então, cara, eu vou trazer meu cliente aqui, olha que louco isso. Vocês estão focando em criar memória na criança hoje. É isso aí. Para que ela seja... Contei o nosso segredo.
para que ela seja o adulto Que vai lembrar que vai lembrar Que da vai gente, lembrar que da vai gente. comprar aqui com a gente. Recentemente, a gente fez uma ação muito legal, no Dia da Árvore, no ano Isso é passado. legal mesmo. A gente chamou 50 crianças, a gente abriu uma inscrição, né? 50 mães se inscreveram lá com seus filhos e a gente deu 50 mudinhas de árvore, no Dia da Árvore. 50 crianças plantaram árvore, as árvores estão lá fora com o nome de cada criança. E daqui 10 anos, essas árvores estarão grandes, as crianças estarão com 15, 18 talvez, e elas podem voltar aqui e ver a árvore delas ali, que a gente está cuidando. Então, isso é um exemplo do que a gente faz com a memória da criança. Que aula, meu Deus, minha cabeça explodiu aqui agora. Não, é sério isso, porque assim, eu vejo que o empresário brasileiro tem reclamado muito, sabe? Mas quando você pega a sua base, cara, quanto que eu estou tratando o meu cliente? Sim. Quais são as iniciativas que eu faço para o cliente voltar aqui mais vezes? Né? O quanto que eu estou proporcionando uma experiência. E quando a gente fala E de recorrência é importante nesse caso. muito, é o que isso vai sustentar o teu negócio. Porque se eu ficar nesse negócio de que eu preciso trazer um cliente novo, aí o cara fica assim, ah, não, mas a Shein tá vindo aí. Ah, não, mas a loja tá vindo aí, meu concorrente. Peraí, beleza. Se você só tivesse um cliente hoje, como que você ia fazer para esse cliente trazer todos os seus outros clientes? Então, qual é o ponto de atrito que eu preciso tirar desse meu cliente? Às vezes, construir um relacionamento. Imagine que a pessoa ela tem ali a venda por WhatsApp, enfim. Só que aí a pessoa tem toda uma jornada de compra mais difícil, né? E aí eu quero falar sobre o futuro. A gente falou do presente do shopping center, que eu achei incrível, assim, e trazendo muito a visão de, realmente, no Brasil, é difícil você ver um shopping fechar, principalmente porque a gente está conseguindo fazer isso muito bem. É o que você falou de fazer benchmark, né? Vocês conseguem olhar, aprender com erro e corrigir. A gente está falando aí de um gap de 5 a 10 anos que a gente consegue antever esses problemas. Né? Pô, você entra aqui no shopping, a gente tem uma vacância quase que zero. Né? Então, a gente vai bater esse zero até o final do ano, é meta. Amém, vamos bater nossa meta. É a fome, tem que ter fome por resultado. Mas eu quero que vocês digam o seguinte, assim, cara, o que você imagina, LF, o que você imagina, Vanessa, do futuro do varejo de shopping center? O povo fala que vai acabar a loja física, o povo fala que vai ser tudo agora pelo celular. Eu queria ouvir de vocês assim que estão vivendo, porque geralmente os especialistas que falam isso, o cara não está com a barriga no balcão ali todo santo dia. Ele não está com o pé ali no mall, né? No chão do mall, não é chão de fábrica, no chão do mall. O que vocês acreditam, que é o futuro do varejo de shopping? Assim, o que eu vejo, tá? Assim, a gente não adianta, né? O mundo, para mim, o físico, a experiência do ambiente físico, que é o mundo real, ela sempre vai ser superior ao que eu posso proporcionar online. Um exemplo disso é o metaverso. Nossa, quando surgiu, meu Deus do céu, vai mudar. Sobre o metaverso, o que aconteceu? Não foi para frente. Não estou falando que vai ter alguma coisa que vai ser disruptiva. Sim. Então agora a gente tem inteligência artificial, que realmente é a revolução industrial de uma outra forma. Só que as mudanças, elas demoram a acontecer, porque o sistema tem que mudar para que a gente consiga usar a inteligência artificial de maneira correta. E só uma pausa em cima disso, LF, que é o seguinte: tem gente que fala muito em cima das suas bolhas. Exato. Se a gente for parar para analisar, 90% da população brasileira ganha até 3 salários mínimos. Exatamente. Então, peraí, se 90% da população brasileira ganha até 3 salários mínimos, cara, como que eu faço isso? Então, ter esse entendimento. Perfeito. É isso. Então, assim, eu acho que a gente vai ter cada vez mais um mercado muito mais ágil para se adaptar às mudanças. A gente vai ter cada vez mais experiência em todos os lugares, em uma jornada que possibilite cada vez mais fluidez. Isso eu estou falando desde a experiência do consumo até o objetivo final do consumidor. E ele vai ser cada vez mais multicanal, ele vai ser cada vez mais omnichannel, não tem como. Sabe? Acho que cada vez você vai ter mais integração e mais automação. E a gente, e o mercado, o varejo e as pessoas, elas não têm que ter medo do futuro, sabe? De novo, inteligência artificial. Cara, assim, eu tô com medo, cara, se una ao que é bom, aprenda e faça esse negócio
te fortalecer. Porque o negócio só tem a somar. Só que, no fim do dia, vai se dar bem quem enxergar isso agora, quem priorizar e aprender a usar a favor. O cara que não quer aprender, não vai. E assim, a gente tem que se adaptar, né? Teve uma palestra que a gente estava participando, que uma pessoa falou, poxa, mas as pessoas não olham mais para frente, porque elas mexem muito no celular. Então, elas não vão olhar meu adesivo. A resposta foi, então coloca o adesivo no chão. Então, assim, você se adapta. Você se adapta ao consumidor. O consumidor sempre vai te responder o que ele quer. E o que é incrível, né? Eu falei com a Vanessa e na conversa com o Michael até, eu ouvi a primeira vez sobre o Omnichannel em 2015, cara. O presidente global da C&A, a gente tomando café numa convenção, ele vira e fala assim, pra gente ali, né? Eu acabei de voltar lá da Suíça e, cara, o futuro é Omnichannel. O quê? O que é isso, né? Omnichannel. Você vai vender para o cliente onde ele estiver. E um dia, conversando com o Rodrigo Caselli, CEO do Grupo Avenida, ele falou a mesma coisa. É o que eu acredito, né? Agora, de novo, o shopping ele tem um papel muito forte nessa educação do consumidor. Sim. E eu concordo que meu cliente vai estar na rede social, beleza? Eu vou estar onde ele estiver. E, de novo, o cliente que quer experiências, ele sempre vai vir no shopping. Sempre. Ele sempre vai vir no shopping, né? Então, e a gente não come online, a gente come aqui, né? Exato. A vida não acontece online. O online que está na nossa vida. A gente continua vindo no cinema, sabe? Gostei disso aí, é mais uma frase de efeito. Tem todos os streams, mas cinema ainda é cinema, sabe? Cinema restaurante ainda é restaurante. Passear ainda é passear. Nem que a casquinha ainda é a casquinha, sabe? Sim. Sempre vamos oferecer isso. Só que aí é um desafio das lojas do seguinte, cara, peraí, eu também não posso só me comunicar com o meu cliente aqui dentro do PDV. Né? Não, o PDX, exato. que é o ponto de experiência, né? Que é aqui no shopping. Agora, a gente finalizar, né, esse papo incrível, uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas de anotação. Meu amigo, minha amiga, que MBA. Você que é empresário, você está entendendo o nível de profissionalismo e de estratégia que existe para que você esteja operando aqui com a gente? Eu vejo que, às vezes, você fala assim, mas será que vale a pena eu estar no shopping? Provavelmente você ia gastar, provavelmente não, com toda certeza você ia gastar muito dinheiro para ter essa visão, né? Para ter alguém pensando estrategicamente como fomentar cada dia mais o seu negócio. Shopping Vila Velha fazendo 10 anos. Que emoção! E aí, o que a gente pode esperar desse novo ciclo, LF? Cara, Augusto, eu acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que é muita dedicação e muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, o shopping ele demora muito tempo para amadurecer, só que esse momento acontece. Aconteceu, né? É isso. Como a gente fala, ele acontece e a gente passa a ter a possibilidade de se tornar o shopping da infância de muita gente. Sim. Lembrando o que a gente falou aqui. Então, acho que assim, o que vocês podem esperar é um shopping que vai estreitar cada vez mais o relacionamento com o cliente, e aí eu estou falando desde o lojista até o cliente externo, e que vai ter uma identidade cada vez mais consolidada. Tá? Então, a gente tem que entender o nosso papel para a Vila Velha. A gente quer que o consumidor de Vila Velha sinta que o shopping é parte da rotina dele. E é o que de fato acontece com muita gente, porque ele assim, acorda de manhã, resolveu o dia, passou no shopping para fazer alguma coisa. É difícil demais você ter uma pessoa que em algum momento da semana não passa por aqui, de Vila Velha. Se a gente comparar a quantidade da população de Vila Velha versus o fluxo. Exato. A gente tem uma pesquisa que fala que o nosso cliente ele vem pelo menos uma vez na semana. Exato. Então, assim, o primeiro objetivo era colocar o shopping Vila Velha no cotidiano do vilavelhense. O segundo, o que é? Manter esse cara. Eu quero que esse cara venha 2, 3 vezes, que ele ache o que ele precise e que ele não precise, por exemplo, atravessar a ponte para achar. Eu quero que ele ache aqui. Sim, tenha tudo aqui. E o que a gente pode esperar de campanha de marketing? Pô, fiquei curioso com o Natal, cara. Só tem que me contar no off, Vanessa. Natal tá lindo. O que a gente pode esperar para essa comemoração, essa celebração, podcast? É uma das iniciativas, né, do shopping nos 10 anos. O podcast foi um sonho em setembro do ano passado. A gente batendo cabeça aqui que a gente ia fazer para inovar. E a gente falou, que tal um podcast? E aí ele está hoje no ar e a gente está muito feliz e orgulhoso disso.
E ele é uma das iniciativas mesmo da campanha de 10 anos, para a gente, como o LF disse, a gente vai estar em todos os cantos, né? Atingindo clientes de todas as formas. O multicanal, omnichannel. Então, o podcast é uma forma de estar nesse cliente que quer empreender, nesse cliente que tem sede, nesse cliente que tem fome, né? Nós estamos, além de entregar a facilidade, a comodidade para a vida dele aqui dentro, com o mix de loja que a gente oferece, com as experiências, com os eventos infantis, adultos, seja qual for, a gente hoje, com o podcast, a gente entrega conhecimento. É isso. E eu acho que a gente está inovando aí entregando esse conhecimento de varejo, abrindo os nossos corações, abrindo as portas da nossa casa para o cliente saber o que acontece aqui dentro dos bastidores e formar novos empreendedores a partir disso, né? Então, a campanha de 10 anos, ela vem muito assim, com um passo de maturidade. A gente amadureceu um pouquinho, a gente ainda não é um shopping super maduro, mas a gente é um shopping um pouco mais maduro, então a gente já atinge uma outra forma de se comunicar com o nosso cliente. Legal. Por vias diferentes, por canais diferentes, e o cliente vai perceber isso com o passar do tempo. E uma das coisas que eu tenho percebido, né, principalmente com o podcast, é o protagonismo que nós estamos dando para o lojista. Sempre, Esse é o nosso objetivo. O podcast é isso, né? Pegar histórias de pessoas comuns com uma fome em comum de mudar a vida. Exato. Né? Então, quando eu pego e dou o microfone para um empresário, eu estou mostrando, cara, é possível. Então, assim, a gente sai de ser apenas um negócio e começa a ser transformado. Na entrevista da Vanessa, você ia chorar se você estivesse aqui. Ela vira e fala assim... Da outra Vanessa, né? Da Vanessa Crolin. Pô, a gente está falando de atender mais de 30 mil pessoas por ano no salão dela. Cara, 30 mil pessoas num salão é muita coisa. Ter 35 colaboradores num salão. É isso. E a gente perguntou, né, como é que é a sua vida antes e depois do Shopping Vila Velha. E ela diz, cara, aqui foi aonde eu realizei todos os meus sonhos. Então, o shopping se é a ponte entre o empresário, o investidor que está aqui e os sonhos dele. É muito lindo. Eu realizei meu sonho de ser gestora, a LF me promoveu. Eu falei, nossa, consegui ser gestora, agora entendi o que é isso. E tô aí agora. Tá feliz. Tá feliz. Então, assim, tô feliz demais de estar aqui 10 anos depois. O Shopping Vila Velha, ele vem em ciclos da minha vida. Então, eu quero dizer assim, o quanto que eu tô feliz e grato em estar caminhando junto com vocês. Vamos fazer história no varejo brasileiro, porque essa é a nossa missão, mostrar que, de maneira simples, mas com muita clareza, a gente, com uma fome incansável, a gente consegue construir resultados gigantes. Para encerrar a LF, aqui tem uma câmera que você fala com todas as pessoas do mundo, com todos os empreendedores. E o que esse empreendedor pode esperar de você aqui, como prefeito da nossa cidade, que é o Shopping Vila Velha. Eu acho que assim... Qual o recado que você manda para esses empreendedores? É o que a gente acabou de falar. Eu acho que pode esperar fome e vontade de construir, sabe? Eu acho que... E muita consciência da responsabilidade que eu tenho, que o Shopping Vila Velha tem, sabe? Eu acho que com quem está aqui dentro, com quem ainda não está aqui dentro e com a capacidade de alcance que a gente tem. Perfeito. Então, acho que é isso, tá? Boa. E aí, você, Vanessa? O que você fala para o povo que está aqui nos assistindo? O que você quer comunicar para eles? Qual é a mensagem que você quer passar aqui no Shopping Vila Velha? Vou definir com uma frase. Shopping Vila Velha, aqui é o seu lugar. Você que ficou aqui até o final, muito, muito obrigado. Ative as notificações, porque você tem um ponto de negócios toda semana, onde você tem um MBA. Cara, se você anotou tudo, eu anotei 5 páginas aqui de conteúdo. Tenho certeza absoluta que vai ter a vida transformada. E a gente vai conversar depois desse nosso podcast aqui com um cara que, meu amigo... Uau, né? É a lenda. Ele parece até contigo. Isso que eu ia falar de olhar, sabe que a gente boa, pô. Tem características que mostram que... Tem características que a gente do bem. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima semana. Conta com a gente, no mínimo para sempre. Vamos para cima e é isso.